superpoderosas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Antes de começar, eu já vou pedir para você compartilhar, curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aí de notificações para sempre receber esse conteúdo. Aqui no canal Eu Sou Magra, a gente traz assuntos muito mais profundos que vão levar você a emagrecer de forma definitiva, sem sofrimento, porque aqui eu ensino você a reprogramar sua mente e aí ter o emagrecimento definitivo. Hoje a gente vai falar por que você tem tanta dificuldade de emagrecer. Por que você acha tão difícil emagrecer? Porque isso eu sentia. Eu achava que para mim era impossível, porque eu sempre tentava e desistia. Eu sempre tentava e era tão pesado, era tão difícil. E sabe o que me deixava mais angustiada? Que muitas pessoas ao meu redor conseguiam. Elas faziam, né, o que tinha que fazer e era fácil, parecia que era fácil para elas. Algumas amigas minhas vinham e diziam: emagreci tanto, tô com uma vida fitness, tô amando tudo isso, e para mim era muito pesado, era muito difícil. E é isso que a gente vai conversar hoje nesse vídeo. Eu quero que você entenda que isso pode ser uma virada de chave para você. Eu pensava que tinha algo errado comigo, porque que nem eu falei para vocês, né? Eu sempre tentava, sempre começava processos de emagrecimento e não chegava ao fim. Eu não conseguia finalizar, não conseguia manter aquilo por muito tempo. E conforme eu fui estudando, né? Conforme eu fui aprofundando no autoconhecimento, aplicando algumas ferramentas, eu entendi que não era sobre fazer exercício físico, não era sobre seguir um cardápio, saber o que comer na hora que comer, não era sobre isso. Era, na verdade, sobre as minhas crenças. Eu descobri que no processo de emagrecimento não é só sobre o que se come, mas quem come. Aquela pessoa ali que busca a comida. Era sobre ela que eu tinha que descobrir coisas. Era sobre ela que eu tinha que entender para saber o porquê que eu precisava comer a todo tempo, comer a qualquer hora e comer muito, né? Então eu entendi que eu precisava entender sobre essa pessoa que buscava a comida. A luta não era contra a comida, era contra eu mesma. Era contra essa mente que ficava pedindo comida o tempo todo, entendeu? Muita gente acha que a dificuldade de emagrecer é porque passou dos 40 anos, é porque tem hipotireoidismo, porque eu tenho, né? Eu desenvolvi hipotireoidismo, então era uma desculpa que eu usava. Ah, eu tenho hipotireoidismo, então é mais difícil para mim. Ou porque alguém fez alguma cirurgia, enfim, a gente sempre busca uma razão da dificuldade do nosso emagrecimento. Mas a verdade é o que desafia realmente são as nossas crenças. As nossas crenças, elas definem o formato do nosso corpo. As nossas crenças levam a gente a ganhar peso. Quando a gente tem esse conhecimento de quais crenças estão sabotando o nosso processo de emagrecimento, a gente consegue controlar melhor isso. Quando a gente tem essa observação mais profunda sobre os nossos comportamentos, sobre a nossa visão do processo de emagrecimento, sobre a comida. Então é isso que eu vou ensinar para vocês agora. Existem 3 crenças, né, que vêm da programação neurolinguística, que eu vou explicar aqui para vocês entendam por que é tão difícil para você hoje emagrecer. Primeiro é a crença de identidade. É aquela história, né? Quem eu sou? Quando você, desde criança, foi se desenvolvendo, foi se construindo, né, na adolescência e até hoje, você vem se construindo como uma mulher, com suas qualidades, seus defeitos, suas crenças, então tudo que você absorveu do ambiente que você foi criada, você estabeleceu suas crenças. Então, por exemplo, valores, princípios e autoimagem que você formou de você mesmo. Então, todo esse período foi importante para você formar a sua personalidade. Então, se você tem crenças do tipo, eu sou mais preguiçosa, eu sou incompetente, eu sou gorda, eu sou obesa, eu sou feia, isso faz parte dessa personalidade, dessa base que você construiu ao longo do tempo, de tudo aquilo que você ouviu e absorveu
do ambiente que você foi criada. Então, se você ouviu isso dos seus pais, dos seus familiares, dos seus colegas de escola, da mídia, você foi montando aí um padrão do que você entende o que você é. Então, se você tem a crença de que você é preguiçosa, isso está muito fixo em você. Então, é tudo aquilo que a gente entende que a gente é, a nossa personalidade. Essa é a primeira parte das crenças que a gente vai formando e que prejudica o nosso emagrecimento. A segunda parte das crenças é a pergunta: eu posso? Eu consigo? É aquela sua percepção sobre as suas habilidades, sobre o que você consegue ou não, que vem daquela primeira crença da sua personalidade. Então você forma a sua personalidade e a partir daí você entende o que você pode e o que você não pode. E aí vai formando as crenças. Por exemplo, eu não consigo emagrecer, eu não consigo me manter magra, é difícil para mim ter controle sobre a comida, eu não consigo fazer exercício físico, eu acho chato fazer exercício físico, né? Então, é aquilo que você entende, o que você pode e o que você não pode fazer, de acordo com a tua personalidade, de acordo com a personalidade que você construiu ao longo dos anos. E a terceira crença é a crença se eu mereço ou não, né? Aquilo que eu posso ter ou ser ou não. Então, por exemplo, será que eu mereço ser saudável? Será que eu mereço ser magra? Eu mereço me amar e ser amada? Eu mereço ser mais forte? Então, são as crenças que você tem, que vêm na sua cabeça, né, que vêm nos seus pensamentos durante o dia de merecimento. É o ter, né? Então, o que muita gente faz e acaba errando quando não entende dessas crenças, que é elas que faz com que a gente haja, né? Faz com que a gente corra atrás daquilo que a gente deseja ou não. Então, se você entende que a sua personalidade que você formou, existem essas crenças que eu não sou capaz de fazer alguma coisa, que para mim é mais difícil. O que acontece? É isso que você vai levar para o teu processo de emagrecimento. Mesmo que você conscientemente decida fazer um processo de emagrecimento, lá no meio, o teu pensamento, as tuas crenças virão com força total te dizendo: você não merece, você não é capaz, não faz parte da sua vida isso, né? Então, quando a gente tem essa consciência das nossas crenças, a gente pode mudar tudo. O que acontece é que muitas pessoas não têm consciência da própria crença, né? Então vive uma vida inteira tendo aqueles pensamentos, aquelas atitudes que sabotam o emagrecimento, sem saber que isso pode ser sim mudado. E aí, o que acontece é que a maioria das pessoas não consegue emagrecer porque tem no subconsciente instaladas essas crenças que sabotam o processo todo. Então, o maior erro das pessoas, primeiro, é não entender que tem essas crenças e querer chegar ao resultado final a todo custo. Então, elas querem mudar, né, ter o objetivo final, sem entender que, na verdade, elas precisam mudar a personalidade, que precisam mudar essas crenças do eu sou, né, ou eu não sou aquilo. Então, primeiro, antes de tudo, você precisa entender que tem que mudar a sua personalidade, essas crenças, né, de que eu sou preguiçosa, que eu sou incompetente, que eu sou gorda mesmo, então para mim não funciona, essas coisas. Você precisa mudar a partir daí. A partir da mudança da personalidade é que você adquire o ter, que é o corpo mais magro, que é ter mais saúde, mais vitalidade, que é conseguir se relacionar bem com a comida, é conseguir escolher o que comer na hora que comer, ter liberdade para poder escolher isso. E quando você não tem esse conhecimento, o que você vai querer?
você vai com certeza buscar resultados rápidos, aquela mudança rápida que eu sempre falo aqui, que só sabota o teu processo de emagrecimento definitivo. Essa busca rápida de emagrecimento até faz você emagrecer, isso não é o problema, você emagrece, mas não mantém isso a longo prazo. Entenda que precisa de um tempo. Você precisa de um tempo para que mude a sua personalidade aos poucos. E essa mudança de personalidade vem com a mudança dos hábitos, vem com a mudança das crenças, dos comportamentos e dos pensamentos. Então essa vozinha interna aí que você tem, que tá com você o tempo todo, te dizendo: começa na segunda-feira, come mesmo, come tudo aquilo que você tem vontade. Essa vozinha sabotadora, ela faz parte dessa personalidade que te levou a engordar. Então você vai precisar mudar ela. Vai ter que fazer uma mudança aí nessa crença base, que é da sua personalidade, para, enfim, ter o emagrecimento definitivo. Mas isso leva um tempo. Entenda assim, ó, muita gente acha ruim que tem que esperar um tempo para isso acontecer. Mas imagina o tempo que você levou para engordar. Foram anos. Foram anos com os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, as mesmas ações. Então o teu corpo, a tua mente está muito adaptada a isso. E não é do dia para a noite que isso vai ser mudado, não é num desafio de 30 dias que você vai mudar isso, entendeu? Então precisa aí de um certo período para maturar essa nova personalidade que está surgindo. Então você precisa aprender que primeiro precisa ser para depois ter. Então você precisa aprender a ser magra primeiro, para depois ter um corpo magro. Então entenda o que uma pessoa magra faz, o que uma pessoa magra pensa, como ela age no dia a dia. São essas questões que você vai precisar aprender para efetuar no teu dia a dia. Então, primeiro, tudo começa dentro, na sua mente. Quando você transformar a sua mente, transformar ela numa mente magra, aí, gente, com toda a certeza do mundo, você vai colher os frutos. O seu corpo vai ser magro. Você não tem que ter muita expectativa do tempo, porque tem para algumas pessoas isso leva mais tempo, para outras pessoas leva um pouco menos, mas vai precisar de um tempo aí para isso se modificar. Mas você deve estar se perguntando, né, Sara, como eu faço para saber que eu tenho essas crenças? Como eu identifico isso? É fácil? A primeira coisa que você tem que fazer é começar a se observar. Porque às vezes a gente leva uma vida inteira no automático, que eu falo, né, que é o modo zumbi, e a gente não pensa, a gente não para pensar nas nossas ações, nas coisas que a gente fala, nos nossos pensamentos, a gente simplesmente deixa rolar. É como se você estivesse apertando um botão, vida, e deixasse a coisa fluir, acontecer sem parar para pensar. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é se observar mais, estar mais presente no seu dia a dia ali. Então, entenda o que eu penso durante o dia, o que eu penso sobre mim. Será que eu me critico ao pensar? Será que eu estou falando mal de mim mesma na maior parte do meu dia, na maior parte da minha semana? O que eu estou pensando sobre eu mesma na maior parte do dia? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o que eu falo sobre mim? Né? O que eu estou falando sobre mim? Que eu não sou suficiente, que eu não sou boa, que para mim é mais difícil. O que está saindo da minha boca sobre eu mesma? Será que a maior parte das coisas que eu falo são positivas ou negativas sobre eu mesma? Pare e observe o que está saindo da sua boca sobre você. Terceira coisa que você precisa analisar: seus atos, suas ações. Você está reagindo ou agindo? Você pensa na hora de se alimentar? Você sabe, diante de todas as opções ali que você tem na sua frente, você sabe escolher o que realmente vai nutrir o teu corpo? Ou a tua fome emocional está falando com você o tempo todo e você não pensa, você só reage? Porque a gente tem o costume de reagir sem pensar. E depois a gente se arrepende, a gente se frustra. Então, as suas ações estão sendo observadas por você? Você faz uma análise profunda de tudo que você faz durante o dia e que está te prejudicando, né? Que são aqueles comportamentos destrutivos.
Por que eu tô me odiando tanto? Por que eu tenho essa necessidade de comer tudo, qualquer coisa ao mesmo tempo ali? Por que eu tô me destruindo? Por que eu tô tendo esse tipo de comportamento? Qual é a sensação? Qual é o sentimento envolvido nisso? Então, quando eu busco comer, eu tô sentindo o quê? Tristeza? Eu tô sentindo tédio? Eu tô sentindo ansiedade? O que tá rolando aí de sensação e sentimento que tá me levando a agir dessa forma? E é uma forma que eu não quero, que eu não desejo para mim, que não é bom para mim. E tudo isso é muito importante que você anote. Então, se você tem um caderninho aí, que eu sempre peço, né, que ande com um caderninho, nem que seja pequenininho, ou no próprio celular, você pode aí usar os seus notes do celular, seu bloquinho de notas, né, vai anotando. Então, o que eu estou pensando na maior parte do meu dia? O que eu estou falando sobre mim? Quais as ações que eu estou tendo que estão me prejudicando no meu processo de emagrecimento e na manutenção do meu peso? Quais as sensações e os sentimentos envolvidos nisso? Então, são todas análises de você mesma. É você parar e observar tudo isso durante o dia. Então, não se deixe viver sem se observar, sem se olhar, porque é o primeiro passo da reprogramação mental superpoderosas é exatamente começar a se observar. Essa é a primeira parte do autoconhecimento profundo, para que você mantenha isso, né, o seu emagrecimento por longos anos. A partir daí, dessa autoobservação profunda, você vai começar a identificar as suas crenças. Você vai começar a pegar elas no flagra. Então, ao pensar, já vem muitas crenças aí. Então, anota. Ao falar sobre você também, você vai começar a entender quais são as crenças que dirigem o seu dia. Quais são as crenças que estão te levando pro engordar. Então, observar e entender quais são essas crenças é o primeiro passo para a gente poder começar a mudar elas. E aí você vai fazer o seguinte: de toda essa observação, você vai começar, né, a entender quais são as crenças. Escolhe uma. Pega uma dessa crença aí que está te prejudicando, que está levando você para o excesso de peso. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A crença de que é chato fazer exercício físico, que não é para mim. Exercício físico não é para mim. Então, pega essa crença aí. E aí, o que você vai fazer? Você vai começar a colocar exercício físico na sua vida. Então, eu sempre falo também que, assim, você não precisa, para emagrecer, fazer exercícios, né, muito intensos e fazer horas de exercício. Isso é uma crença, tá? Porque os novos estudos mostram que se você jogar mais intensidade por um período menor, o teu metabolismo ele acelera e você acaba queimando mais calorias durante o dia todo, tá? Então coloca aí 20, 30 minutinhos de exercício físico todos os dias e começa a se observar. Entenda o que a tua mente começa a te falar. Que é difícil, que eu vou deixar para amanhã, que para mim não é, né, que não serve para mim. Então começa a observar quando você coloca algo que você achava chato fazer. Então começa a fazer exercício físico. E outra coisa que eu vou pedir para você para começar a reprogramar isso, para começar a reprogramar a sua mente, que é, fez o exercício físico, nem que seja uns 15, 20 minutinhos, ao final comemora. Começa a trazer, né, pensamentos e sensações de superação. Então, poxa vida, foram 15 minutos, mas eu consegui. Eu parei e fiz. Eu me superei. Então, você trazer algo que inicialmente era difícil para você, que você achava que era impossível ter na sua vida, começa a observar as sensações, os pensamentos, quando você realizar essa tarefa, então o exercício, e depois que você fizer, comemore. Para um pouquinho, observa o teu corpo, né, a sua frequência cardíaca, a sua frequência respiratória. Encara aquilo como uma realização, como uma vitória na sua vida. Porque aí você vai entendendo que a crença do difícil, a crença de que não é para mim, começa a se transformar. Você vai mudando mesmo internamente, vai fazendo essa reprogramação agindo,
observando. E aí, quando você finalizar, né, o exercício, traz a crença potencializadora. Eu consigo fazer exercício físico. Eu me amo porque eu tô me exercitando, eu tô me superando. Eu consegui me superar hoje. E aí, procura sentir em você, quando você fala essas afirmações, quando você repete essas metas potencializadoras. Sente vibrar em cada célula do teu corpo depois do exercício. Eu tô dando um exemplo de exercício físico aqui, mas pode ser qualquer coisa relacionado ao emagrecimento, tá? Quando você faz uma escolha mais nutritiva para você, né, escolher algo mais nutritivo ao invés de algo que seja mais, né, que tenha mais açúcar, que seja mais gorduroso. Então você fazer essa escolha, quando você faz aquela escolha que é boa para você e que te gere emagrecimento, que te gere saúde, comemore. Fala, hoje eu me superei, eu consigo fazer isso por mim, eu me amo, por isso que eu estou escolhendo o melhor alimento. Então, quando você perceber que você está conseguindo fazer aquilo que precisa para emagrecer, porque todo mundo sabe, né, o que tem que ser feito, a gente vai reprogramando. A gente vai começando a virar a chavinha internamente, lá na mente subconsciente, e o teu subconsciente vai entendendo que sim, você consegue fazer. E que não é tão pesado fazer, é possível. Então, quando você faz essa autoanálise mais profunda sobre você mesma, você começa a entender aquilo que está te levando a engordar. Seus pensamentos, o que você fala na maior parte do tempo, as suas ações, as suas sensações, os sentimentos. Então você começa a ter clareza da personalidade que está te levando a engordar. Quando a gente tem essa clareza, quando a gente joga foco nisso, a gente tem o poder de transformar, de começar a mudar essa personalidade. Então, ok, hoje, com essa personalidade que eu estou hoje, eu estou tendo pensamentos, comportamentos que me levam a engordar. Ok, o que eu posso mudar? O que eu posso fazer de diferente para mudar essa personalidade, para ter hábitos que me levem ao emagrecimento, que me levem a me amar mais, a fazer escolhas melhores para mim. Aí você vai mudando aos pouquinhos, vai comemorando as mudanças, porque o comemorar é importante para criar o hábito, tá? Que essa recompensa, né, da eu consigo, eu posso sim, é possível para mim. E aí você vai transformando a sua personalidade, você vai reprogramando a sua mente. E aí o teu emagrecimento com certeza será definitivo, porque você mudou internamente. Então, constância, persistência e não tenha pressa, porque isso realmente vai precisar de um tempo, essa observação, essa mudança, essas comemorações diárias. Isso vai precisar de um tempo. Então não tenha pressa para alcançar o teu emagrecimento, tenha constância. Isso vai ter que estar ali presente 1% do teu dia, todos os dias. Então é isso que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo, que com certeza, se vocês aplicarem, vocês já vão conseguir emagrecer aí, tá? Então vem comigo nessa jornada. Eu vou ensinar para vocês aqui nesses vídeos como entender como é que o comportamento que você tem hoje te leva a engordar, como transformar isso para que você emagreça de forma definitiva, sem sofrimento, tá bom? Ó, beijos para vocês, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!